Fala, meus amigos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Radar de Mercado. E hoje bora para mais um dia de análise aqui. Vamos dar uma olhada aqui, dar uma recapitulada nos mercados, né? E dar uma olhada também para ver o que a gente pode ficar de olho para sexta-feira, né? Então vamos ver aqui, tá? O Nasdaq, a gente viu ele limpando uma liquidez de fundo. Ele até limpou uma liquidez aqui desse fundinho aqui bem pequenininho. Aqui 2015 é muito pequenininho, cara. Olha só. Ele fez aquela limpa daquela liquidez ali, né? Acabou que ele não limpou uma liquidez de um outro fundo expressivo, né? Ele acabou limpando somente deste fundo aqui. Ele até tentou fazer um choque aqui, mas ele estopou esse choque, né? Olha só. Ele fez o choque ali mais acima, até andou, né? Tipo assim, até dá pra considerar razoavelmente. Aqui a gente teria o choque, ó. Até andou um pouco, né? Daria ali um 0 a 0 mais ou menos. Ou teria estopado, né? Dependendo de cada um. No caso ele ficou meio esquisito aqui no início. Depois ele fez o choquezinho aqui no minuto. Mas ficou esse negócio feio aqui e estopou. Mas depois aqui, né? Hoje na abertura do mercado norte-americano ele fez ali a limpa da liquidez do fundo, né? Deu essa esticada. Fez o teste. No que ele fez o teste ele deixou esse FG aqui. E desenvolveu, né? Desenvolveu, depois não buscou mais nada. Foi reto, andou muito bem, né? É uma baita compra. Tá, mas o que a gente pode ficar de olho então para sexta-feira, pessoal? Deixa eu limpar aqui essas linhas. E o que a gente pode ficar mais de olho? Olha só, a primeira coisa, a gente pode ficar de olho nesse estopinho aqui, né? A gente pode ficar de olho neste fundo aqui. Nesse aqui também, tá vendo? Nesse topo aqui também é bem bacana. Aí tudo no H1, né? Agora vindo pro 30 minutos. Aí são as mesmas coisas, né? Aqui a gente tem esse fundinho, mas já não é um fundo muito bom, né? Porque é um fundo de uma movimentação de baixa. Então não fica tão legal assim. A gente tem os fundos aqui anteriores que são bem bacanas, ó. Esses fundos aqui, porque o preço pode vir buscar eles para limpar a liquidez. Então, se acaso ele vir limpar a liquidez aqui do topo ali primeiro, a gente teria uma compra, né? Então, quer dizer, uma venda no caso. Ele vem e limpa a liquidez desses topos, pode ser qualquer um dos dois, ou ser nos dois também, fica bom. Então ele limpa a liquidez ali e a gente teria uma venda, né? Pra seguir nesse movimento de baixa. Beleza? Ou também, né? Se ele quiser vir deixar um topo de novo, deixar um novo topo aqui mais abaixo e vir limpar a liquidez, também não fica ruim, né? Acaba virando... a mesma coisa, é o mesmo desenho, né? O mesmo desenho, só que daí ele já formando um novo topo, né? Que aqui a gente tem a formação de um topo, certo? Aqui no caso ele teria que formar o topo para limpar a liquidez. Entendeu? Daí a gente teria o choque ali, já tem a venda. Agora, a gente tem esses fundos aqui abaixo também, né? Então se ele vir limpar os fundos aqui de liquidez, beleza. A gente tem ali o choque, né? Virada do mercado, e a gente teria uma compra ali para seguir comprado. E caso ele não queira, né? Caso ele venha subindo daqui mesmo, às vezes ele até limpa essas liquidez aqui e deixa um fundo lá, tá vendo? Então daí ele vem, limpa a liquidez do fundo ali, a gente teria um movimento para seguir para compra, né? A partir daqui, entendeu? Caso ele pare aqui e só suba. Ou caso ele só caia daqui, ele vai deixando o topo lá, né? De liquidez e tudo mais, que a gente já tinha desenhado anteriormente. Então é mais isso que eu tô de olho no Nasdaq, tá, pessoal? Para sexta-feira. Bom, vindo aqui para o ouro, né, gente? Aqui no ouro, o que a gente tem aqui? Tá, vou tirar essas linhas aqui. Tirar essas linhas aqui de baixo. Nossa, quanta linha, meus amigos. Então, o que a gente teve? A gente teve uma estrutura lateral. Fato. A gente teve essa estrutura lateral. E a partir dessa estrutura, ele tentou gerar essa tendência, né? Mas voltou a cair, ó. Então tá meio que assim, né? Tentou romper a estrutura, voltou a cair, né? Limpou a liquidez desses topos aqui de cima. Essa puxada aqui gigantesca e depois veio desenvolvendo na queda ainda. Então assim, essa região pode sentir demanda. Pode ser que ele sinta demanda aqui, né? Ele caiu, depois ficou um tempo aqui lateral e desenvolveu e veio caindo novamente. E aqui ele pode travar e começar a sentir... pode começar a sentir demanda, né, para ele querer subir.
Eu vou marcar esse fundo aqui, que é o fundo agora que ele não limpou a liquidez ainda. E vou marcar aquele fundo anterior, que esse fundo é muito bom, né? Porque é um fundo já de uma dinâmica bem grande de alta. E aquele fundo mais abaixo, né? Vai saber se ele vem aqui. Deixa marcado aí. E vou marcar os topos aqui, esses topinhos, né? Aqui já é uma captura de liquidez, então fica meio ruim, né? Ele vir limpar essa liquidez de novo fica esquisito, né? Mas ali pode ser um topo de liquidez, por exemplo. Olha só, a gente teve um topo depois, quer dizer, ele caiu. Então assim, se ele acabar vir limpando essas liquidez, vamos supor, ele dá uma quedinha aqui, volta e limpa essa liquidez, fica legal, entendeu? Fica bacana pra gente seguir vendido. A gente teria um choque ali, e a gente tem o ponto de entrada, né? Caso ele venha ali mais acima, ó, e venha limpar esse topo de liquidez, também é um topo, né? Não é tão bom quanto esses fundos de liquidez, por exemplo, mas é um topo bem legal, né? Um topo bem legal. Também ele pode limpar a liquidez ali e cair. Agora, também, pessoal, a gente tem esse fundo, né? Então, pode ser um fundo de liquidez para ele vir limpar. Daí a gente segue comprado, né? Se ele vir limpar esse fundo de liquidez. Ou ele subir a partir daqui, né? Às vezes ele até fica um pouco lateral aqui, faz uma acumulação, tá vendo? E daí ele vai lá e cria o fundo aqui mais à frente. Daí a gente teria também um ponto de entrada, né? Caso ele venha subindo e crie fundos de liquidez. Vou deixar esse aqui marcado, mas no caso poderia ser assim também, né? Esse aqui é mais pra galera não interpretar errado, né? Então, olha lá. Caso ele venha subindo, deixa um fundo, beleza, fica bacana, né? Então é mais isso, né, por enquanto. Se acaso ele cair aqui, ignorar essas liquidez de fundo e acabar deixando um novo topo aqui, às vezes, né? A gente teria um ponto de entrada ali para continuação da baixa. Fica um pouco mais arriscado, né? Mas é uma opção também. Entende? Já que ele tá nessa continuação de baixa. Tá vendo? Pode ser um movimento corretivo. Entendeu? Então fica bem bacana. Mas isso que eu tô de olho no ouro também, pessoal. Vamos vindo aqui pro euro. Pessoal, o euro ele limpou várias liquidez também. Vamos ver o que a gente tinha algumas coisas de olho aqui nele, né? Olha só, ele subindo, limpando a liquidez de fundo. Ou ele caindo, limpando a liquidez de topo. No caso, ele fez a opção 2, né? Que até que o Bulica vendeu também. Olha lá. O preço vinha caindo, deixava um topo, um fundo. Aí virava ali um topo de liquidez. Olha só, o que ele fez? Fez um topo, um fundo. Virava um topo de liquidez aqui. Ele limpa a liquidez lá. E a gente teria uma venda, né? No caso, ele fez o choque aqui, beleza? Ficou show de bola, ó. Olha lá. Bacana. O mercado andou 8-1 nessa venda. Depois ele até veio limpar a liquidez desses fundos, né? Olha só. Olha lá, que a gente tinha de olho também. Então ele limpou a liquidez de um fundo aqui anterior, né? Só que foi 3 horas da manhã. Aqui foi 7 horas da manhã. Aqui foi 3 horas da manhã. Então ele até deu uma compra ali e deu a venda depois, né? Olha lá, a gente tem aqui, ó. Ponto de entrada, o stop fica aqui atrás e preço. Poderia levar até essa liquidez, né? Ficava um 3-1 lindo. Olha lá, bonito. Esse aqui foi 3 horas. Essa aqui já foi 7 e pouco da manhã. E é isso aí, pessoal. Agora o que a gente pode ficar de olho, né? No euro USD aí. Deixa eu só tirar essas linhas. Não tá marcando. Agora foi. Bom, o que a gente pode ficar de olho, pessoal? Primeira coisa. Esse fundo aqui, interessante. Tá vendo? É um fundo que até nivelou com o outro. Esse fundo aqui mais abaixo. Tem esse fundo aqui também. Isso eu tô olhando numa hora, tá? Eu sempre mantenho esse padrão, mas caso você não saiba, aqui, ó, em cima, tá vendo? Aqui tem o horário e o ativo, né? Então tem o horário e o ativo. Beleza. E o servidor também, né?
Aí o servidor não importa muito. É mais o ativo, né? E o horário. Time frame, no caso. Então eu vou marcar esse topo aqui também. Olha só, no 30 minutos a gente tem aqueles fundos lá ainda. E tem o topo aqui também. Beleza, bacana. Aqui eu não vou marcar esse topo, porque esse topo já é um topo de uma limpa de liquidez, né? Então, ele limpar uma liquidez de uma limpa de liquidez já fica esquisito. Deixa eu ver no M15. Não tem muita coisa interessante aqui pra trás, não. Então, assim, pessoal, se ele acabar vindo, né, ficar flutuando aqui, fazer a mesma coisa que o Gold e limpar a liquidez, eu queria ver uma captura de liquidez aqui, né? Um choque, quer dizer. Ele limpando a liquidez fica interessante. Aí ele faz o choque que daria o ponto de entrada, né? Agora, se ele caso vir aqui, cai, né? E dá uma subidinha aí, limpa a liquidez do topo. Fica interessante, né? Pra movimentação da baixa. Fica bacana. Fica muito ruim, não. Olha só. Agora, ele pode, de fato, né? Querer cair aqui. Aí ele até sente um pouco esse topo de liquidez. Volta a cair. A gente acaba deixando ali. Quer dizer, esse fundo de liquidez, no caso. Aí acaba deixando um novo topo, né? A gente teria um novo ponto de entrada ali. Por exemplo, né? Teria outro ponto de entrada bem bacana. Agora, se ele seguir da alta daqui mesmo, né? Ele pode deixar um fundo, né? Aí ele vem e limpa a liquidez desse fundo. Que a gente teria um ponto de entrada também. Pra alta, né? Já se ele vir subindo a partir daqui. No caso, né? A gente poderia olhar pra esse tipo de ponto de entrada. Ou se ele vir limpar essa liquidez aqui também, né? Sei lá, às vezes ele pode vir, fica esquisito, fica. Porque ele já tá limpando uma liquidez anterior. Mas se ele quiser vir aqui de novo, induzir o pessoal de novo a vender nessa região e limpar a liquidez e cair de novo, pode ser uma opção, né? Vou deixar marcado só por via das dúvidas. E é isso aí. Beleza? Agora vamos para o Bitcoin. Pessoal, o Bitcoin seria ele subindo, limpando um fundo de liquidez, né? Ou ele limpava essas liquidez aqui mais abaixo, no caso ele não quis, né? Ou ele vinha caindo e deixava um topo de liquidez, né? Ficaria interessante também. Aqui também ele seria ele limpando a liquidez desse topo, né? Ele até fez isso, ó. E fez o choque ali em cima, né? Deixa eu ver. Não, eu tô vendo já dos dias anteriores. Acho que só tinha essas duas opções, né? Ele subindo, limpando a liquidez e esse caindo aqui. Limpando a liquidez do fundo, né? Ah, não. Tá certo. Tá certo. Tinha esse topo aqui anterior também, ó. Esse topo aqui que foi onde ele fez em cima. Fez aqui em cima certinho, cara. Fez em cima do desenho. Mas não ficou muito legal, né? Porque ele caiu depois e não chegou a pagar os 3-1, né? Então, vou considerar isso aqui como stop. Tá? Porque não ficou muito bom, não. Depois, a gente teria até aquele topo ali em cima, né? A liquidez desse topo aqui de cima. Que daí sim ficou legal. Só que isso foi 1h da manhã. 1h da manhã, mas ele fez aqui a limpa da liquidez aqui acima, né? Stop aqui. E a gente teria ali, de fato, uma venda que pagou 3-1. Aqui foi um stop e aqui pagou muito bem. Então ficou bem legal. Agora, gente, o que a gente tem pra ele, né? Agora que ele já limpou a liquidez do fundo ali e tudo mais. A gente tem outros fundos, né, de liquidez. A gente tem essa estrutura, que era pra virar uma estrutura de oferta, né? Já que ele tava furando bastante o fundo. Aí ele deu essa captura de liquidez, agora veio de novo fazer uma espécie de UTAD, né? Mas não quis desenvolver para baixo. Ele tá se segurando aqui nessa região e pode continuar subindo, né? Porque quando o preço sobe e fica lateral, ele pode querer continuar a subir e beleza. Então assim, se ele vir testar essas regiões aqui mais abaixo, ele pode fazer um choque aqui e a gente tem um ponto de entrada, né? Pra seguir na alta, principalmente por quê? Porque a gente tem fundo de liquidez. Tem que jogar lá numa hora, né? A gente consegue ver lá o fundo. Esses candles aqui, esse aqui também, ó. Aqui também é outro fundo de liquidez bacana. Então se ele acabar vindo aqui, entendeu? Também fica interessante. Tá? Esse aqui já pode interpretar como limpa de liquidez de qualquer região aqui. Beleza?
qualquer região daqui. Não vou fazer 2 desenhos não, porque senão vai ficar um monte de desenho. Esse aqui já é uma captura de liquidez tanto desse fundo quanto desse, tá? E para compra seria isso, né, no caso. Para venda, no caso, ele teria que cair mesmo. Acabar sentindo um pouco a demanda dessa região e deixar um topo de liquidez ali. A gente vem e procura a limpa da liquidez do topo, né? Se ele deixar um topo de vendas aí, um topo de uma movimentação de baixa. A gente teria de fato ali um topo de liquidez bem bacana, beleza? Então é mais isso que eu tô de olho no Bitcoin, tá, pessoal? É mais isso que eu tô de olho no Bitcoin. Vamos que vamos. Vamos para o mini dólar e depois para o mini índice, né? Eu só vou tirar todas essas linhas aqui. Eu acho que eu tava lendo esse, né? Olha lá. Nossa, quanta linha, meus amigos. Bom, né, a gente tava de olho em algumas coisas aqui. No caso, ele limpando a liquidez de um topo, né? Caindo e limpando a liquidez. A gente teria também ele limpando a liquidez aqui acima, né? No caso, ele veio aqui. Limpar a liquidez aqui em cima. Mas a gente teria o topo ali mais atrás, ó. Ele acabou vindo nesse de cima aqui, né? Nesses topos aqui que a gente tinha nivelados. E ele fez a limpa. Mas ainda não chegou a pagar seus 3/1, né? Tá ali travado entre 1/1. Então fica aí. Vamos ver se até as 6 ele paga. Se é 6h15, né, no caso. Porque já é umas 6 e pouco já. Já é 5 horas, na verdade, 5 e pouco. Vamos lá. Bom, vou tirar essas linhas, né? Agora a gente consegue ver que o dólar tá tentando engatar para essa alta. Vamos ver o que ele decide fazer, pessoal. A gente ainda tem topos de liquidez para ele limpar e tudo mais. Temos ainda essas coisas aqui. Tá uma formação muito feia nesse dólar, pessoal. Muito, muito feia. Olha só. A gente tem topo aqui. Tem topo aqui. Então, se ele acabar vindo limpando, ele pode dar uma venda, né? Se ele acabar vindo limpando aqui mais acima, ele pode acabar dando essa venda para nós aí. Então a gente teria as vendas ali na limpa da liquidez dos topos, tá? E a gente também tem esses fundos aqui, né? Então ele pode querer vir aqui, ó. Então ele vir limpar a liquidez desses fundos também fica legal, né, pessoal? Também fica bem bacana, né? Principalmente porque a gente tem essa espécie de estrutura lateral e tudo mais, acabou gerando liquidez abaixo e em cima também. Gerou liquidez nos dois lados, né? Então se ele vir limpar a liquidez aqui do fundo, fica bem bacana, né? Fica show de bola. A gente teria uma compra ali para seguir na movimentação de alta, né? E ficaria bem legal, tá? Então é mais esses dois por enquanto, né, pessoal? Qualquer coisa a gente vai dar uma atualizada amanhã. E é isso aí. Vamos então para o mini índice, né? Para finalizar. A gente tem algumas coisas de olho aqui nesse índice. No caso, ele subindo, limpando liquidez de fundo. Ou ele caindo, limpando liquidez de topo, né? Essas duas opções. Ou ele vinha e limpava essa liquidez aqui. De fato, ele veio e limpou bem na abertura do mercado. Olha lá. Limpou a liquidez, mas o choque não ficou muito nítido, né? Não, nem fez choque, na verdade. A gente poderia até, né, considerar isso aqui como um choque. Mas mesmo assim, cara, não ficou muito legal, não. Tá vendo? Porque ele teria que ter quebrado o pavio aqui acima, né? Então ele fez esse movimento aqui e caiu depois. Então caiu e ficou ali sambando o dia inteiro, né? O índice hoje ficou muito feio, pessoal. Muito, muito feio. E assim, a gente acaba tendo o fundo aqui de liquidez ainda, né? Ali ele já limpou, no caso. Mas dá pra gente marcar esse topo aqui, né? E esses dois fundos aqui agora ficaram nivelados, então isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom pra seguir nessa captura de liquidez de compras, né? Então ele acabou... Ele até tentou fazer uma estrutura de Wyckoff aqui, mas desconfigurou, ficou um negócio muito feio. Não conseguiu subir, voltou a cair de novo e ficou aqui travado. Então assim, se ele vir limpar a liquidez desse fundo, pessoal, fica legal. A gente tira uma compra ali pra seguir comprado, né? Se acaso ele vir... E às vezes ele até vem aqui assim, né? Às vezes ele até respeita aqui o fundo, volta lá e limpa a liquidez do topo. A gente teria ali uma venda bem bacana, né? Ele limpando essa liquidez aqui desses topinhos aqui.
Fica bem legal. Caso ele abra, né, e venha caindo, nem respeite muito bem esse fundo de liquidez e deixe um topo, aí fica legal, né? Ele vai lá e limpa a liquidez, né? Faz o choque ali, limpa a liquidez, a gente teria um ponto de entrada, né, para seguir para baixa. Beleza? Que fica bem bacana também. Olha lá. Ou ele vem e sobe, né? Ou ele sobe aqui, às vezes até reage um pouco essa liquidez, volta a subir de novo. Acaba deixando um fundo ali pra gente, ele vem lá e limpa o fundo de liquidez. Né? Também fica legal. Vem aqui, faz o choque, tá vendo? E a gente tira um ponto de entrada ali pra seguir na alta, né? E é mais isso que eu tô de olho no índice, tá, pessoal? Lembrando, não se esqueçam de deixar o like. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu e até a próxima, hein? Fui!